queria pegar um ponto ali quando estava comentando, dentre tantos outros que a gente podia ir, né? O início da proibição no Brasil, né? E se tem uma ideia, né? Quer dizer, para uma pessoa leiga, enfim, eu tinha essa impressão, né, de que a maconha sempre foi proibida, né? Ou outras drogas, enfim, né? Até o conceito de drogas é importante a gente lembrar muitas vezes, né? Ah, então a gente tem a noção de que sempre foi proibido. E não, né? Se tem um começo, né, de quando que foi proibida algumas drogas, enquanto outras circulam por aí livremente, né? Se puderes falar um pouquinho a respeito disso. É importante a pergunta, professor. Na verdade, a maconha nunca foi proibida, né? E isso é legal que o senhor colocou, porque as pessoas têm essa ideia hoje em dia, quando a gente fala sobre isso, não, mas sempre foi proibido e agora vocês querem que liberar. Não, é ao contrário, sempre foi liberado, né? Na verdade, uma planta que vem da natureza, né? Uma planta que, vamos dizer assim, criada por Deus, como todas as outras, né? Faz parte do nosso dia a dia. E, quando a gente coloca, no caso, a proibição dentro do Brasil como método de estudo, você vai voltar àquilo que eu acabei de lembrar, essa questão racial. A primeira lei, né, no país é de 1830. Ela foi apelidada de Lei do Pito do Pango, né, uma alusão à maneira como a população ali dos escravos que trabalhavam no campo naquela época utilizavam a forma de fumar, né, dentro de uma espécie de uma cabaça ali, como se fosse um cachimbo, né, e aí foi apelidado ali pelos senhores ali das fazendas, e era um método deles colocarem, daí vem aquela expressão, por exemplo, do vagabundo, sabe, porque na verdade era em meio àquele trabalho, se é dá para se dizer que era trabalho, né, aquela tortura diária que eles passavam ali no campo trabalhando, eles tiravam um certo momento ali para se reunirem e fumar a maconha, eu acredito eu, pela questão de dar uma tranquilidade, de amenizar um pouco o sofrimento daquilo que eles estavam passando ali, de relembrar algo que eles faziam, né, nas suas raízes, de forma tranquila, e um momento de descontração, até para poder aliviar um pouco a dor do sofrimento diário. E, e aí essa ideia de começar a demonizar o uso, dizer que eles não produziam, né, que enquanto eles estavam ali fazendo uso, eles não estavam trabalhando, então, né, a maconha atrapalhava o rendimento profissional, por exemplo, né, e a gente está falando de um escravo, não de uma pessoa que está trabalhando naquilo que sabe, que gosta, que estudou para fazer. Então, mais adiante, a gente teve a história de um médico, né, brasileiro que participou aí já na Liga das Nações, já aí no século XIX, que participou aí é, da, de uma reunião, né, e aí ele, junto de um outro médico de um outro país, fez uma fala, né, dizendo do quanto nocivo era o uso da maconha, né, o que aquilo levava, né, esquizofrenia, uma série de outras coisas, podia matar os pais, enfim, quem fizesse aquilo, e acabou que pela falta de informação no momento ali, ou acabou passando despercebido, talvez, não sei, e foi aprovado isso, né, foi instituída uma proibição um pouco mais ampla, né, com a participação desse médico aqui brasileiro, e em 1938 a gente tem aí uma proibição um pouco mais ampla também no que diz respeito à proibição da droga em geral, né, caracterizando já aí o uso do tráfico, ou a questão do tráfico e tal, e a gente percebe que nas próprias leis, no início, eram muito interessantes, que, por exemplo, o usuário ele ficava 3 dias preso, e o traficante pagava uma multa. Tipo, por exemplo, condenava-se o uso, que na verdade era feito na sua maioria por pretos, naquela época, e o vendedor branco pagava uma multa e voltava para casa. Então, para você ter uma ideia do quanto essa origem, né, dessa proibição ela tem esse cunho, esse caráter racista. Então, nesse sentido, é possível a gente dizer que nos dias de hoje não faz sentido alguma a proibição a não ser sustentar, né, um sistema econômico que foi criado, né, pelo tráfico, que sustenta diversas facções, e aí eu não estou falando de facções criminosas, leiam-se aquelas que
falam nos jornais, né, normalmente, que comandam os tráficos nas regiões, mas eu falo principalmente das milícias, né, dos poderosos e das empresas que estão por trás disso. Então, é muito importante a gente lembrar como começou, para a gente fazer essa análise, né? Será que não tivesse sido proibido por essas questões, nós tínhamos tanto preconceito hoje, né? Se a maconha tivesse sido proibida somente por um viés econômico e com uma explicação viável, né, com uma base científica, algum estudo, talvez seria mais difícil da gente questionar, mas como ela só tem esse pretexto, ela não tem um outro pretexto sólido, sabe? Fica complicado, ainda mais com as evidências atuais, né, de avanço do mercado em diversos países pelo mundo, principalmente os Estados Unidos, que foi o primeiro que começou toda a história e fez a maior propaganda para poder demonizar o uso da maconha. Uma propaganda de cunho moralista, né? Mas como bem colocaste, tem um fundo a questão racial, né? E é interessante quando a gente fala de drogas, né? Eu, que, por exemplo, fui um aluno pro-erd, enfim, né? A gente tem essa caracterização, né? Não, essas são as drogas ruins, né? Vem aquelas propagandas, né? Drogas, nem morto e tal. Só que a gente está lidando com uma sociedade, né, onde a gente vê o uso indiscriminado de uma série de drogas cotidianamente, sem nenhum tabu em cima, por exemplo, né? Por exemplo, café. Eu tô direto faço uso constante da cafeína, né? Seja no café, seja no chimarrão, estamos aqui, né? Também de origem indígena, né? A gente vê algumas pessoas comentando aqui no chat, né, da questão dos povos indígenas, né? E não tem esse tabu todo quanto a isso, né? Pensando nas drogas estimulantes, o cafeína, o açúcar, né, que também traz uma série de problemas, a gente pensar o uso da substância, né? Até mesmo para outros tipos de drogas, né? Quem nunca, ou quem não conhece pessoas que fazem uso indiscriminado do Rivotril, por exemplo, né? Ou outros remédios tarja preta, enfim. Mas parece que algumas, né, são estigmatizadas, né? Por outras questões, né? Como bem colocasse, né? Essa questão das drogas lícitas, né, vamos dizer assim, é algo muito louco, porque, por exemplo, um bar é uma boca de drogas legalizada, né? Você parar para pensar ali, frequentam usuários de droga, né, do álcool, no caso, né, frequentam diariamente, têm livre acesso, podem entrar, podem comprar, né, alguns estabelecimentos fazem vamos dizer assim, o uso da lei e cobram ali que apenas maiores de 18 anos tenham acesso, né, a bebidas alcoólicas. Existe uma legislação em vigor que permite no Brasil o consumo do álcool, a produção, a distribuição, a venda, enfim, as campanhas publicitárias. Arrecada-se recursos com isso, né, impostos que são revertidos. A cerveja, por exemplo, é um incremento gigantesco, acredito eu, no que diz respeito à economia brasileira, né, ao número de venda disso, o montante dessas vendas. E o que a gente percebe é que são coisas do costume. Por exemplo, nós sempre lidamos com açúcar desde criança, nós sempre lidamos com sal desde criança. São coisas que podem, sendo usadas da maneira errada, podem trazer diversos problemas de saúde. Então, o que a gente faz? A gente educa, né? A gente fala sobre isso, existe, enfim, nutricionistas, né? Os próprios pais, né? As escolas tentam colocar isso no currículo, né? Tenta ter um nutricionista para fazer a alimentação dos alunos, ou seja, você está sempre o tempo todo tentando explicar o que é bom, o que não é bom. Então, acho que com as drogas deveria ser igual. Tem um vídeo circulando